E aí pessoal, hoje vai ser o dia de mostrar essa super máquina aqui que a gente montou para o meu cliente. E se vocês estavam achando que colocar um Onix em cima da mesa já era bastante, agora pode acreditar que vocês vão poder colocar uma caminhonete em cima. Então nesse projeto a gente teve uma grande dificuldade, que foi poder encontrar, né, todos os hardwares que fossem compatíveis, né, com softwares que o cliente usa. Então a gente teve que fazer uma baita de uma pesquisa para entender, né, se funcionava com o que o cliente precisava e isso fosse agregar em performance para ele. Então a gente buscou o que tinha de melhor hoje no mercado, né, que cabia no budget do cliente. Então a gente montou esse projeto. Para começar a brincadeira, a gente tem aqui um Ryzen Threadripper. Ele é o 7980X. Então esse processador ele tem 64 cores, né, e 128 threads. Então ele é o dobro, né, de muitos processadores que a gente tem hoje no mercado. Para esse carinha aqui, a gente tem que usar uma placa-mãe específica. Tudo para esse hardware ele vai ser muito específico. Então a gente está trabalhando aqui com uma Asus, né, uma TRX 50. Ela já vem Wi-Fi 7, né, 5 conexões PCI Express, né, para colocar várias placas de vídeo, tá? Aqui, para resfriar essa criança, a gente está usando esse water cooler, né? Triple fan, uma Horus. Outra coisa muito difícil também para a gente conseguir, porque esse processador ele usa um soquete diferente, né? Ele é o TRX 50. TRX5, então é bem específico, né? Não são todos os water coolers que vão ter, né, esse soquete para poder colocar, né? Aqui embaixo aqui a gente tem o brinquedinho, uma 5090, última geração que a gente tem em placa de vídeo, né? O software que o cliente usa, além do processador, que ele usa totalmente processamento de imagem de drone, de GPS, ele usa bastante o processador, mas ele usa os núcleos CUDA da RTX, né? Então a gente tem que trabalhar especificamente com as placas de vídeo da NVIDIA, né? Para alimentar toda essa galera, eu escolhi uma fonte de 1500 watts, porque todos esses componentes utilizam muita energia. Então a gente fez a escolha de uma fonte que pudesse atender todos esses componentes, né? Não é fácil de encontrar, também tive que comprar de maneira importada essa fonte aqui. Outro componente muito específico são as memórias RAM, tá? Essa placa-mãe ela aceita somente e o processador, né, somente memórias RAM ECC, né? São memórias registradas, são memórias específicas para servidores. Então não adianta, não são baratas. Um jogo de memória desse de 128 GB é bem caro. Então tudo aqui de componente é muito específico, tá? A gente vai estar usando um SSD aqui, né, da WD. Aqui é a versão PlayStation, mas é um HD de 8 TB M2, tá? Aqui a gente vai estar usando também as fãs da Lianli, né? Que ela tem um LCD no meio, então ela vai transmitir informações e alguns designs da empresa do cliente.
beleza? E para acomodar toda esses componentes aqui, a gente colocou tudo no monstrinho de um gabinete da Lian Li também. Esse gabinete, ele é muito legal, cara. E ele é de fácil manutenção, então você consegue desmontar praticamente o gabinete inteiro para fazer manutenção e facilita também muito na montagem, tá? Ele desmonta inteiro, é muito fácil remover as partes dele, né? As tampas, elas são todas de engate rápido. Então, para montar o water cooler, ele tem todo um sistema facilitado para você montar fora e depois você só chega e encaixa no gabinete. Como eu mostrei para vocês, né, essa placa-mãe ela é bem parruda. Então, essa placa-mãe é muito interessante que ela tem suporte a duas fontes. Você pode ligar duas fontes direto sem precisar de adaptador nenhum. Então, caso a gente fosse colocar uma segunda 5090, então a gente tinha que fazer uma alimentação extra, né? Então, ela é muito bem alimentada, ela tem vários conectores de CPU de 8 pinos, né? Temos alguns, mais dois conectores PCI Express para alimentar o PCI. Outra coisa interessante também vocês podem ver as memórias RAM. Ela não tem aquele design todo com LED, já porque ela é muito específica para servidor, né? Então elas são memórias mais simples, mas são memórias bem parrudas, né? Cada uma com 32 GB DDR5, né? Os modelos ECC. Aqui a gente pode ver a placa de vídeo. Essa linha 50 ela veio muito grande, então é extremamente grande. Então a gente precisa usar um gabinete grande e muito importante o suporte, tá? Para não ficar forçando os conectores PCI aqui, beleza? Então além da gente estar usando um SSD de 8 TB, né, para rodar os sistemas e os softwares do cliente, a gente tem aqui um HD de 24 TB, né, para ele poder salvar os backups e os outros arquivos que ele tem, né? Vocês podem ver que o gabinete ele esconde bastante a fiação, né? Aqui atrás ele tem uma tampa, fonte bem parruda, que nem eu falei para vocês. O gabinete ele é muito fácil de você trabalhar, né? Ele te dá uma montagem muito fácil. O fundo ele é todo telado para maior ventilação. Essa máquina aqui que a gente montou, então ela é bem específica para trabalho, tá? Para a comunidade aí dos gamers, podem ficar tristes ou felizes, né, que podem gastar menos, porque essa plataforma ela não trabalha tão bem para jogos. Então ela essencialmente ela trabalha muito bem, né, com um serviço bruto, processamento. Então esse é o projeto finalizado. Tanto eu quanto o cliente a gente está bem animado, né, e aguardando o que essa máquina aqui pode fazer. Então eu deixo com vocês, né, a imagem desse pequeno monstrinho que a gente montou e vamos ver isso aqui trabalhando.